os impactos causados pela falta de planejamento urbano e que compromete a qualidade de vida da própria população. Nós estamos sobrevoando neste momento a localidade de Jardim Botânico, nos arredores do plano piloto. Os loteamentos aqui avançam sobre as encostas verdes, prejudicando os mananciais de água doce. Professor, qual é o problema aqui? O comprometimento das nascentes, a destruição da floresta ciliar, a ocupação de encostas íngremes que põe em risco as habitações, põe em risco as pessoas que habitam. O Código Florestal Brasileiro, que data dos anos 40, já diz que esse tipo de ocupação é impróprio. Nós temos leis também urbanas que dizem que em torno de nascentes não pode construir. Ou seja, nós temos aqui desrespeitos reais no processo de ocupação e que põe em risco a ocupação das pessoas que habitam esses espaços. Olha, uma mansão com piscina. Nós estamos nesse momento sobrevoando a área do Jardim Botânico, acompanhando uma mansão construída sobre área de encosta, na direção das áreas verdes. É uma irregularidade, é um flagrante e de alguma forma se institucionalizou aqui o loteamento irregular por pessoas de alto poder aquisitivo. E os loteamentos avançam. São vários canteiros de obra, a construção em áreas de encosta, áreas verdes que deveriam ser protegidas e não resistem aos loteamentos irregulares. Nós estamos sobrevoando Paranoá, área de invasão próxima à barragem do Lago Paranoá, que virou loteamento. Hoje está regularizada, mas o adensamento populacional, a aglomeração de construções, aquilo que os urbanistas chamam de conurbação do alto, é fácil detectar esse problema que compromete a qualidade de vida dos moradores. Professor, qual é o problema aqui? É uma localidade de transferência histórica. Os pioneiros que construíram a barragem do Paranoá, que foi um empreendimento para melhorar as condições ambientais de sobrevivência, sobretudo pela umidade, estão aqui os seus descendentes. Então a antiga invasão foi removida para aqui. Entretanto, essa hoje é uma das localidades, das cidades com maior densidade demográfica. Ou seja, é uma concentração de forma muito significativa da população. Isso significa também uma condição de vida um pouco precária pela acessibilidade aos serviços urbanos, equipamentos públicos, de uma maneira geral. Brasília não tem problema de espaço. Aqui a gente vê, e do alto é muito evidente, a aglomeração de pessoas. Qual é a solução para cá? Olha só, sem dúvida nenhuma, essa localidade, ela não tem mais como se expandir. Entretanto, as localidades vizinhas podem ter como referência que esse padrão aqui ele precisa ser melhorado no tocante à ampliação do tamanho dos lotes. Itapuã, professor, que características tem essa comunidade? Olha, é uma comunidade recente, organizada. Vale a pena dizer que nesse espaço, antes de ser urbano, era um espaço agrícola produtivo. Isso é algo que vai se repetir no processo de ocupação do DF, que é espaços agrícolas produtivos sendo transformados em espaços urbanos. Não há lugar no Itapuã para que você coloque um só hospital, uma escola de qualidade, serviços públicos, praças, logradouros, e você tem uma comunidade jogada nas mãos de especuladores imobiliários da pior qualidade e origem. E eles estão associados a cerca de 600 outros condomínios irregulares em Brasília. Mestre em Planejamento Urbano pela UNB e ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos de Brasília,
Frederico Flósculo criticou o incentivo às ocupações no Distrito Federal. Durante os 20 anos de autonomia política, nós tivemos um condomínio irregular a cada semana e meia de governo. Num certo sentido, a grilagem foi a política pública mais bem sucedida do Distrito Federal desses anos. Quer dizer, uma coisa inaceitável em Brasília é corrupção no nível do urbano e do território. É um sítio geográfico impróprio para ser ocupado, é um caminho de rio próximo de encostas também íngremes que foram aterradas, que teve bastante movimento de terra. Tem uma favela muito humilde ali. A gente está vendo construções recentes e sem nenhuma condição digna de moradia. Essa é uma área muito valorizada de Brasília. Cima valorizada, um setor noroeste, um parcelamento recente. Dá para ver ainda as reminiscências de cerrado que está sendo destruído para dar espaço para a ocupação urbana. Loteamento regularizado, metro quadrado muito caro. E é um dos últimos territórios oficiais para parcelamento dentro do plano piloto de Brasília. No caso do Noroeste, nós temos que é vendido pelo próprio governo como empreendimento ecológico, o que é uma mentira. O Noroeste está sob o maior aquífero, a maior reserva de água potável que alimenta o Paranoá, que alimenta nascentes e toda uma imensa área que faz parte do Parque Nacional de Brasília. E essas construções contaminarão esse lençol, impermeabilizarão a recarga desse aquífero e se constituem num crime ecológico evidente, mas movido pelo próprio governo, apoiado por autoridades e por especuladores imobiliários que são poderosos em Brasília. Uma paisagem que não lembra em nada a Brasília que a gente se acostumou a ver. Estamos em Águas Claras, cidade satélite de Brasília, uma área que se transformou no paraíso das construtoras e empreiteiras, com arranha-céus de 20, 30 andares, construídos um do lado do outro. Aqui nós temos um dos maiores canteiros de obra do Brasil. Aqui nós temos o que? A expansão oficial urbana, a expansão não horizontal, mas vertical. Nós temos aqui os gabaritos liberados para construções. Nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, uma das áreas de maior especulação imobiliária nesse momento na Grande Brasília. Qual o sentido da ocupação do espaço com tantos prédios altos, próximos um dos outros, mesmo quando há espaço? É uma proposta de densificar a ocupação, maximizar o uso, maximizar a mais-valia, portanto obter mais lucros. É um processo clássico da especulação imobiliária. É a mais franca, desregrada especulação imobiliária, com o governo não resistindo aos assaltos feitos por construtores, incorporadores imobiliários, que não tiveram o menor pejo, a menor vergonha de pedir o aumento da altura dos edifícios, dos originais 12 andares para 14, para 16, para 18, para 20, 22, superando 30, 32, 34 andares e depois voltando para 32. Ou seja, descontrole total, perda de qualidade urbana, a falta de capacidade das vias de conter os automóveis e um padrão de inacessibilidade, de inimizade com as necessidades dos pedestres e da comunidade sem paralelo. 12 mil horas de voo no currículo, 8 mil apenas sobrevoando Brasília, tornaram o comandante da aeronave uma autoridade no assunto. Vendo Brasília de cima todo dia, com a memória visual que o senhor tem da cidade, o que mais lhe impressiona? Crescimento, uma rapidez estúpida. Você
pode notar o seguinte: Brasília, como qualquer outra metrópole, existe um crescimento, uma imigração muito grande, o que é inevitável. O Estado não pode evitar isso. Agora, o que o Estado, acho que o Estado tem que fazer, é priorizar os locais para dar moradia a esse povo, para evitar um crescimento desordenado. Quando o poder público está ausente, o povo começa a procurar local para construir as suas moradias. E às vezes o local são regiões inadequadas. O pessoal começa a invadir as áreas de proteção ambiental. No programa de hoje você conheceu o Distrito Federal visto de cima, em ângulos surpreendentes. No próximo programa, a dura realidade do lado de baixo. Conheça os bastidores dos loteamentos irregulares e as soluções para a periferia de Brasília. E essa aqui é uma Brasília real. A Brasília real, que é um retrato do Brasil real. Nós temos altíssima renda, altíssimo nível de ocupação e também ocupações desse padrão popular, desse padrão mais precário. Entretanto, isso é um retrato de Brasil, isso é real, representa todas as dimensões da nossa sociedade.